Olá, queridos irmãos, queridas irmãs do Centro Espírita Apóstolos do Bem. Me chamo Raíssa e hoje vamos conversar sobre o tema Tempo de Transformação. E antes de iniciar, convido vocês a fazermos uma prece em forma de música. Esquece o tempo, preocupado em ter isso que os outros têm. Facilidades que na aparência os tornam mais felizes. Seja grato por sua vida, crê em Deus e em mim também. Valoriza com ternura todos que te querem bem. Amar é ser mais livre, liberdade é condição para alcançar felicidade, seja neste mundo ou não. Esquece o tempo, os mitos dessa ilusão constante de que viver pro mundo era o bastante. Talvez chamar meu nome não passasse de uma simples convenção. Esquece o tempo, marcado pelo orgulho e a vaidade. Erraste por não ter a humildade de admitir tuas faltas, de dobrar-te a um pedido de perdão. Esquece tudo e vem, senta ao meu lado. Nós precisamos conversar. Meu fardo é leve, a escolha é tua. Não perca o tempo de mudar. Esquece tudo e vem, senta ao meu lado. Nós precisamos conversar. Meu fardo é leve, a escolha é tua. Não perca o tempo de mudar. Assim seja. Estamos vivendo uma época de muitos desafios. E Deus, em sua suprema inteligência, em seu supremo amor, encontra meios de estabelecer o equilíbrio no universo. E no ano passado, em 2020, o mundo foi convidado a parar. E como reflete a psicóloga italiana Francesca Morelli, em uma época em que os níveis de poluição são preocupantes, os países param, mas ao mesmo tempo a poluição diminui consideravelmente. Nós usamos máscaras, mas a qualidade do ar que nós respiramos melhora. Em uma sociedade que é baseada na produtividade, no consumo, em que nós vivemos na correria do dia a dia, nós somos convidados, obrigados a parar. E quietinhos em casa, dia após dia, nós nos aproximamos do convívio familiar. As escolas foram fechadas, nós encontramos meios de dar as aulas graças à bênção do desenvolvimento tecnológico, mas ao mesmo tempo nós descobrimos o quão falsa é a ilusão da proximidade virtual. Nós sentimos falta da verdadeira proximidade, do toque, do beijo, do abraço. E aí nós paramos para refletir o quanto nós diminuímos isso na correria do nosso dia a dia. E esse momento ele nos envia uma mensagem de que nós pertencemos a um coletivo. Então, somos parte de algo muito maior sobre o qual nós somos responsáveis. E essas nossas ações vão afetar a todos ao nosso redor e as ações dos outros também vão nos afetar. E com tudo isso nós refletimos o que nós espíritas
devemos retirar como lição dessa situação. Nós nos privamos do trabalho, nos privamos dos amigos, muitos de nós deixamos de ver os nossos entes queridos, deixamos de frequentar o centro espírita, de ver uma palestra ao vivo, de tomar um passe, de participar da evangelização. Então, muitos de nós nos questionamos, mas onde então eu vou renovar as minhas energias? Como que eu vou ter forças para enfrentar este momento? E diante de tantas mudanças, nós recebemos um chamado silencioso para compreender melhor o significado da fé. E aí então nós começamos a analisar que o centro espírita, a casa espírita, não é apenas uma construção física, mas também uma construção espiritual. As portas do centro espírita se fecharam, nos convidando a abrir as portas do nosso centro espírita interior. Porque nós somos centros energéticos, cada um de nós emana uma energia de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com as nossas ações. E nós, como somos espíritas, somos centros espíritas também, cada um de nós. E atraímos a proteção superior quando nós estabelecemos uma conexão rotineira com Deus. E aí nós precisamos então de um movimento interior para poder nos conectar com Deus, não sendo necessário um lugar específico ou intermediários para fazer essa conexão, mas sim um trabalho pessoal para consolidar a fé. A gente observa lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos 5 e 6. Fala assim: e ensinava Jesus: tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Mas por que será que Jesus fala para orar em secreto? Para entrar para o aposento e fechar a porta? Será que estaria errado a gente se reunir no centro espírita, a gente fazer uma palestra, uma oração em conjunto? Note que o problema não é a oração em público, não é frequentar o centro com outras pessoas, mas a razão pela qual Jesus ensina a orar em segredo é pela motivação. Quando a gente ora em público, quando a gente faz uma palestra também, muitas vezes a gente está concentrado no outro, está pensando no outro e acaba esquecendo de nós mesmos e da nossa conexão com Deus. E aí Jesus diversas vezes ele tinha esses momentos que ele subia ao monte sozinho para orar. Então era o momento dele, era a conexão dele sozinho, exemplificando que o combustível para ter essa intimidade com Deus era a oração, juntamente, claro, com todas as ações dele. Só que esse subir ao monte sozinho pode ser até mesmo assustador para a gente, porque nós não estamos acostumados a frequentar o nosso centro espírita interior. Ainda é mais fácil frequentar o centro espírita externo do que aquele que está dentro de nós. Porque o autoconhecimento ainda, o gerenciamento das emoções é um desafio muito grande para todos nós na humanidade. E agora a gente enfrenta essa época que é o isolamento social, que é praticamente um deserto. Nós temos os nossos conflitos, ansiedades, medo, solidão. E com isso vem a fé raciocinada, nos trazer a certeza de que um oásis se aproxima. Na história da Bíblia, 3 homens são conhecidos por enfrentar a solidão do deserto por 40 dias e 40 noites. Moisés, Elias e Jesus. E notem que o número 40, assim como quarentena, não significa literalmente 40 dias, mas indica o tempo necessário de preparação da pessoa que se dispõe a jejuar para algo novo que vai acontecer, para a tarefa que terá que cumprir. Então, o 40 dias e 40 noites
era um período que a gente não conhece, mas o período necessário para se preparar para algo que iria acontecer. E aí nessa quarentena de Jesus no deserto, imaginem, sem comida, no calor do deserto, chega a ele o diabo. E a palavra diabo, no seu justo significado, significa adversário do bem. Então, nós não acreditamos que exista um diabo, porque não pode ter um ser igualmente poderoso como Deus. O diabo é o adversário do bem, qualquer adversário do bem. E ele provoca Jesus em 3 situações. Primeiro, ele provoca Jesus a desistir do seu propósito de jejuar e satisfazer a sua fome. Então, Jesus no deserto, sem comer, imagina, chega aquele espírito que quer destruir com a missão dele e o provoca a desistir de jejuar. O jejum que ele estava tentando provar que o alimento espiritual valia mais do que o alimento material. E Jesus não cedeu. E depois, então, este espírito adversário do bem desafia Jesus a se lançar do alto do templo para ser salvo por anjos, já que ele era tão poderoso, os anjos iriam salvá-lo. Jesus não cede também. E depois ele pressiona Jesus a se submeter a ele, em troca de possuir todos os reinos do mundo e sua glória. E Jesus também não se submete a isso. E essa passagem, ela nos serve como um roteiro para a nossa autoiluminação, o ensinamento, porque assim como Jesus foi levado ao deserto, ele se ausentou da convivência social para enfrentar as sombras. E vejam que as sombras não são externas, as sombras poderiam ser internas dele, porque ele tinha a opção de escolher aceitar ou negar as propostas do adversário do bem. E neste momento, então, ele nega e se prepara para a sua missão. Também nós, quando nós buscamos o nosso autoconhecimento, devemos começar a entender que esse silêncio interior, esse deserto que nós estamos sendo colocados, é fundamental para o nosso crescimento espiritual. Joana de Ângeles coloca no livro Ilumina-te que há muita balbúrdia e correria no mundo, e muito mais distrações como fuga da realidade, desviando as criaturas do foco da evolução e do pensamento nobre para a vivência das futilidades e da insensatez. A parafernália da tecnologia, da inutilidade, encontra-se ao alcance fácil de todos, desviando os seus aficionados dos compromissos graves e das responsabilidades severas que substituem pelo vazio existencial. Ela falou difícil aqui, mas quem nunca pegou o celular e ficou 1 hora baixando o Facebook? É muito fácil, A gente se distrai muito fácil com a tecnologia. É muito mais difícil a gente passar 1 hora analisando como estão os nossos sentimentos. Na atualidade, a busca desse deserto não conduz o indivíduo às regiões geográficas áridas e distantes da civilização, mas às paisagens interiores, que aguardam ser conhecidas pela reflexão profunda, penetradas pela busca do silêncio iluminativo. Então, o deserto não necessariamente precisa ser geográfico, precisa ser um lugar, mas hoje nós estamos vivendo um deserto, porque estamos sendo obrigados a olhar para dentro de nós. E nessa correria do dia a dia, muitas vezes nós criamos muitas fugas, A gente facilmente maratona no Netflix 9 horas, Mas o autoconhecimento é muito difícil, Às vezes a gente faz todos os trabalhos no centro espírita, mas não para olhar para o centro espírita interior. Então, a pandemia nos coloca nesse deserto simbólico e no silêncio dentro da nossa casa, do nosso aposento, a gente parou para escutar as nossas aflições. Não teve ninguém na Terra que não parou para escutar as suas aflições. E aí nós enxergamos quais os demônios que estão nos atormentando e que estão nos distanciando das nossas tarefas espirituais. E a decisão é nossa.
O adversário do bem vem nos tentar, os nossos demônios vêm nos tentar, mas a decisão é nossa. E longe dessas distrações, então, nós temos uma maior possibilidade de ouvir a nós mesmos, de nos conhecermos mais profundamente, olhando para dentro, para o nosso centro espírita interior e reorganizando a nossa casa mental. E observe que Jesus ele só começou a atividade pública de evangelização após ele se preparar 40 dias em oração, vencendo então a ambição, a falta de fé e a deslealdade, voltando fortalecido para a sua missão. E hoje nós, como humanidade, estamos em quarentena, se preparando para a nossa regeneração. E isso já dizia Kardec lá na Gênesis, capítulo 18. São chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes. Então Kardec recebia mensagens de todas as partes e todas essas mensagens já avisavam que chegavam os tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos vão se dar para a regeneração da humanidade. A humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si reine a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Então, hoje nós temos um bem-estar intelectual, nós temos faculdades ótimas, temos tecnologias maravilhosas que facilitam muito, a gente passar por essa pandemia. Imaginem ter que passar por uma pandemia sem a tecnologia, mas a gente ainda tem um caminho grande a fazer para o nosso bem-estar moral, para que reine a paz na nossa terra. Só que nós, espíritas, não estamos caminhando às cegas, nós sabemos de onde viemos, para onde vamos, por que nós estamos aqui na Terra. O futuro espiritual já não é mais uma esperança, mas a gente está falando de uma verdade palpável. A gente sabe que a gente não vai durar uma vida de 90 anos, mas que o espírito, ele não morre, que os nossos entes queridos não morrem e que nós não vamos nos separar permanentemente, porque esses laços de amor, eles são infinitos. Então, o nosso grande desafio como espíritas é enxergar, além dos obstáculos a serem superados no deserto, a sua beleza. É aprender a ver na dificuldade uma chance abençoada por Deus de nos conduzir à evolução, que vai nos trazer mais constantemente a alegria de viver. Escreve André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier, o Decálogo do Bom Ânimo. Dificuldades, não perca tempo lamuriando, trabalhe. Críticas, nunca se aborreça com elas, aproveite-as no que mostre de útil. Incompreensão, não busque torná-las maiores através de exigências e queixas, facilite o caminho. Intrigas, não lhes estenda a sombra, faça alguma luz com o óleo da caridade. Perseguições, jamais revidá-las, perdoe, esquecendo. Calúnias, nunca se enfureça contra as arremetidas do mal, sirva sempre. Desilusões, por que debitar aos outros a conta dos nossos erros? Caminhe para a frente, dando ao mundo e à vida o melhor ao seu alcance. Tristezas, afaste-se de qualquer disposição ao desânimo, ore abraçando os próprios deveres. Doenças, evite a irritação e a inconformidade, raciocine nos benefícios que os sofrimentos do corpo passageiro trazem à alma eterna. Fracassos, não acredite em derrotas. Lembre-se que pela bênção de Deus você está agora em seu melhor tempo, o tempo de hoje, no qual você pode sorrir e recomeçar, renovar e servir em meio de recursos imensos. E assim, talvez
a gente comece, como Paulo de Tarso, a deixar de temer o deserto. Naturalmente, nós vamos começar a analisar a nossa existência, a analisar como está o nosso centro espírita interior, qual a faxina, a reforma que a gente precisa fazer, e vamos buscar o deserto. Nós vamos nos recolher em meditação, no silêncio dos nossos corações, e Jesus se apresentará, nos guiando lá dentro para que nós possamos triunfar sobre a nossa batalha interior. No Evangelho de João, Cristo deixa uma mensagem confortadora, no capítulo 16. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E como dizia Maria de Nazaré, tudo passa. E com consciência do amor de Deus, com certeza nós estaremos atravessando esse deserto e saindo dele muito mais fortificados e preparados para juntos construirmos a nossa missão de elevar o mundo à regeneração. Então, convido vocês a fazermos a nossa prece final em forma de música. Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Homens fracos creiam em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinta minha presença em tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Sou Cristo Consolador, mensageiro do amor. Junto a mim encontrarás abrigo nas tormentas.